Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Testemunho da ex-espírita Mary Grace Hughes. Com 14 anos de idade passaram a acontecer fenômenos paranormais. Em minha casa, janelas se abriam e se fechavam. Vultos passavam e ouviam-se ruídos estranhos. Tinha a impressão de que alguém estava em casa o tempo todo. Muitas vezes a temperatura da casa se modificava e dava a impressão de ambiente mal assombrado. Segundo os espíritas, eu era uma médium e para me livrar deveria desenvolver a minha mediunidade no centro espírita. Naquela época comecei a frequentar bares noturnos, eu bebia, eu fumava, tinha muitos amigos e tudo isso me fazia sentir outra pessoa. Sentia-me livre e adulta. Finalmente encontrei um ambiente onde era aceita. Aos 15 anos, eu já havia sido internada em hospital psiquiátrico, um hospital espírita, por 2 vezes. A enfermeira me levou a uma sala no interior do hospital, onde pude observar os espíritos se comunicando através dos médiuns. Eram pessoas cultas e de alto nível social. Um ano mais tarde, fui internada pela 3ª vez no mesmo hospital. Meus exames médicos não acusavam nada. Eles sempre insistindo que eu deveria desenvolver a minha mediunidade. Meu pai me mandou para um hospício. As condições eram as piores possíveis. Muita gente assustada por causa da loucura e dos excessos de comprimidos. Mergulhei de cabeça no espiritismo. Dediquei-me a descobrir o que ensinavam. Fiquei impressionada quando eles me disseram que o Consolador, o Espírito da Verdade, que Jesus Cristo prometeu, era o Espiritismo. Fiquei atônita porque essa teoria espírita explicava meus sofrimentos, os desajustes de minha família. Só não os resolvia. Explicava e alimentava o meu intelecto. Aqui o peixe caiu na rede. Uma nova etapa começou em minha vida. Feliz pela literatura espírita que satisfazia meu intelecto, mas nunca a minha alma, e motivada pelo amor que eu nutria por Jesus, passei a seguir o kardecismo. 6 meses após o meu encontro com aquele médium, meu casamento acabou. O amor acabara. O espiritismo trouxe a solução para o nosso casamento. Segundo os espíritos, nossa etapa juntos acabara. Teríamos de seguir nosso destino, separados. Mais tarde, eu já estava num relacionamento confuso e decadente. Envolvimento este que me custou caro, meu filho, minha paz e minha saúde. Muitas vezes quis sair desse relacionamento, mas era muito difícil. Abrindo parênteses, Deus não quer separação de casais. Deus não tolera o divórcio. Deus quer que a família esteja unida. Então, esses conselhos dos espíritos, entre aspas, é um conselho contra a vontade do Senhor. Vamos continuar então com o testemunho de Mary Grace. Frequentei aquele centro por 2 anos. Na ocasião, meu guia espiritual se manifestou. Ele fazia parte da falange de Sheila. Conheci os maiores médiuns do Brasil. Lembro-me de ter compreendido como os médiuns sofrem. Quanto maiores são as manifestações sobrenaturais e mais alta a posição do espírito mentor da linhagem espiritual, mais o médium sofre. Na maioria dos casos, ele padece de doenças progressivas. Acidentes de carros eram comuns. O médium daquela instituição, que passou a ser meu padrinho espiritual, andava se arrastando, pois diversas partes do seu corpo eram emendadas com parafusos, devido a um sério acidente de carro. Aprendi com ele a renunciar a mim mesmo em favor da doutrina dos espíritos e ser tolerante nos momentos de provas e expiações. Quando certos problemas viessem, teríamos de suportar, tolerar e sofrer em silêncio para que pudéssemos evoluir. Era um luxo ser médio e ser pobre. Meu padrinho era muito procurado por pessoas de todas as classes sociais. A resposta era sempre a mesma: mediunidade. Segundo a doutrina dos espíritos, todos são médiuns. Se você já foi a um centro, já deve ter ouvido isto. O quadro das congregações espíritas é o mesmo. Muitas pessoas sofrem de perseguições judiciais, perdem seus bens e vão à falência.
Eles iam em busca de consolo e a resposta era sempre a mesma: mediunidade. E diziam: este é o seu karma. Na próxima reencarnação você estará livre dessa dívida. A Terra é um lugar de provas e expiação. Os problemas mais comuns eram os familiares. A cada 10 famílias, 8 estavam enfrentando desilusões, separação e divórcio. Outros problemas muito comuns eram de ordem psíquica, perturbação espiritual. Em todos os casos, os guias apresentavam sempre a mesma solução: renda-se, submeta-se aos espíritos, desenvolva a sua mediunidade, frequente sessões espíritas. Os resultados eram sempre os mesmos. As pessoas não encontravam a solução positiva, ficavam conformadas com o fato de que carregavam consigo uma grande carga de culpas de vidas passadas, sem conhecer verdadeiramente a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho ressuscitado do Deus vivo. As pessoas se comprometiam com as práticas espíritas, caridades, ajudando os mais infelizes que elas. Quanto aos perturbados, se não se envolvessem com a doutrina espírita, acabavam sendo levados à loucura pelos espíritos e internados em hospitais psiquiátricos como eu fora. Meus problemas pessoais e familiares eram grandes. A opressão e a perseguição espiritual vinham de todos os lados. Eu estava sempre doente e muito infeliz. O tempo passava e meus anseios de mãe eram sufocados. Um dia meu padrinho espiritual me trouxe um consolo por parte dos espíritos. Padrinho espiritual que ela fala é o guia, que anda sempre com a pessoa aconselhando, mas não resolve o problema. Não resolve o problema do sofrimento, não resolve os problemas familiares. Continuando, ele pedira ao Dr. Bezerra de Menezes, um espírito, que ele apontasse o quadro espiritual entre nós três, eu, meu esposo e meu filho, em vidas passadas. O espírito do Dr. Bezerra de Menezes mostrou-lhe as páginas de um livro que registravam o seguinte karma: eu e meu atual esposo éramos casados legalmente. Meu filho naquela época era meu amante e juntos assassinamos de modo cruel meu esposo. Era, portanto, necessário que a dor da renúncia e da separação pagasse o karma contraído. Acreditei piamente nessa explicação para os acontecimentos de dor que eu estava passando. Com isto, eu perdi toda a energia para lutar ou querer mudar os fatos. O barco teria de seguir o seu destino. Fico a pensar em quantos quadros de situações aflitivas estão ocorrendo agora mesmo no Brasil. Num país onde 40% da população são simpatizantes dessa doutrina e creem nestes mesmos fardos, ou piores. Quantos corações aflitos passam pelos mesmos fardos ou semelhantes? Eles vivem oprimidos, carregando nos ombros e no coração o sentimento de culpa de vidas passadas, renunciando seus preciosos filhos e filhas, deixando lares, abandonando cônjuges e entes queridos. Eles vivem miseravelmente por crerem na mais das absurdas farsas, no mais do absurdo engano que é a doutrina de vidas passadas. Eu abro um parênteses para explicar e para dizer que em Jesus Cristo nós recebemos perdão para todos os nossos pecados. O sangue de Jesus nos lava